Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de álgebra linear do livro do Anton, seção 1.2, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Resolva o sistema linear por eliminação de Gauss-Jordan. X menos y mais 2z menos w igual a menos 1. 2x mais y menos 2z menos 2w igual a menos 2, menos x mais 2y menos 4z mais w igual a 1, 3x menos 3w igual a menos 3. Ou seja, temos um sistema aí de 4 equações e 4 incógnitas. O objetivo é resolvê-lo por eliminação de Gauss-Jordan, ou seja, vamos aí fazer um escalonamento, né, reduzido por linhas da matriz aí aumentada desse sistema. Então, primeiramente, vamos escrever a matriz aumentada desse sistema. Então, a gente tem aí, montando a matriz, vamos escrever aí a matriz aumentada, ou seja, os coeficientes das variáveis e a constante. Então, o coeficiente aqui, ó, na primeira linha, a gente tem 1 para o x. Então, 1 para o x. Aí tem menos 1 para o y. Menos 1 para o y. Tem 2 para o z. 2 para o z. Menos 1 para o w. Menos 1 para o w. E menos 1 para constante, tá? Então, a gente tem a primeira linha aí da matriz aumentada. Na segunda, o coeficiente do x é 2, 2 para o x. Para o y, a gente tem mais 1. Para o z, a gente tem menos 2. Para o w, a gente tem menos 2. Para a constante, menos 2. Na terceira linha, para o x, temos menos 1. Para o y, a gente tem 2. Para o z, menos 4. Para o w, mais 1. Para a constante, mais 1. Na última linha, a gente tem 3 para o x, nada para o y, nada para o z, menos 3 para o w e menos 3 para a constante. Então, essa é a matriz aumentada. Agora, o objetivo é escalonar, tá? Reduzindo por linhas, tá? Então, a gente tem que aí pegar o primeiro termo aqui, ou seja, da primeira linha e da primeira coluna, ele tem que ter aí entrada igual a 1. Para nossa matriz, ele já está com a entrada igual a 1, então a gente não precisa aí fazer permutação nem entre linhas, nem entre colunas, tá? A partir desse termo aqui, que seria aí o primeiro termo da primeira linha da primeira coluna, a gente vai escalonar, ou seja, agora vamos reduzir, zerando esses termos embaixo desse termo que é chamado de pivô ou líder. Então, nosso objetivo é zerar esses termos aqui. Então, temos que fazer operações entre as linhas, tá? Utilizando a linha do pivô com as demais linhas para zerar esses termos. Então, vamos ter aí, tá? A primeira linha mantém-se, que é a linha do pivô. Então, copia 1, menos 1, 2, menos 1 e menos 1. Tá? Então, copiamos aí a primeira linha. Na segunda linha, a gente vai fazer a operação multiplicar 2 vezes a primeira linha, vai dar 2, e vamos subtrair a segunda linha. Então, fazendo essa operação, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Zerei esse primeiro termo. Agora eu faço a conta para todos os outros. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 vezes 2,
4 menos menos 2, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos menos 2 fica menos 2 mais 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos menos 2 fica menos 2 mais 2, 0. Então, zeramos esse termo. Agora, o objetivo é zerar esse. Então, fazendo a operação entre esse termo e esse, a gente vai fazer a linha 1 mais a linha 3. Então, a gente vai ter 1 com mais menos 1, 0. Menos 1 com mais 2, 1. 2 com mais menos 4, menos 2. Menos 1 com mais 1, 0. Menos 1 com mais 1, 0. E para zerar esse último termo aqui, a gente vai fazer 3 vezes a linha 1 e vamos subtrair a linha 4. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 0, menos 3. 3 vezes 2, 6. Menos 0, 6. Aí, 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos menos 3 fica menos 3 mais 3, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos menos 3 fica menos 3 com mais 3, 0. Então, a gente tem aí a primeira parte, né? Que foi aí o primeiro pivô. Agora, a gente vai para o próximo pivô, que seria aí o da segunda linha da segunda coluna. Então, eu tenho que deixar ele igual aí a 1. Então, eu posso fazer a divisão da linha inteira por menos 3. Então, o próximo passo é fazer a simplificação. Ó. Então, eu copio a primeira linha, 1, menos 1, 2, menos 1 e menos 1. Tá. Aí, a gente vai ter a linha 2, vamos dividir toda ela por menos 3. Então, fica 0 por menos 3 dá 0, menos 3 por menos 3 dá 1, que vai ser nosso pivô. 6 dividido por menos 3 fica menos 2. Aí, 0 por menos 3 dá 0 e 0 por menos 3 dá 0. A linha, aqui a linha 3 permanece do jeito que está. Então, só copia 0, 1, menos 2, 0 e 0. E essa última linha eu posso simplificá-la também, dividindo por menos 3, para facilitar depois ali, na hora que a gente for fazer a redução. Então, fica 0 aqui, né? Aí, aqui, menos 3 por menos 3 fica 1. Aí, aqui, 6 por menos 3 fica menos 2. Aqui, 0 e aqui, 0, tá? Então, agora a gente já tem aí, fiz uma simplificação apenas, e a gente tem o nosso novo pivô, que seria esse termo aqui, e a gente precisa zerar esses dois termos. Então, vamos para a próxima iteração aí, montando a matriz, vai ficar 1, aí copia a primeira linha, menos 1, 2, menos 1 e menos 1. Aí, a gente tem, aí mantém a segunda linha, 0, 1, menos 2, 0 e 0. Agora, a gente vai reduzir as outras duas linhas, tá? Para zerar esse termo, subtrai uma da outra. Então, a gente vai fazer linha 2 menos linha 3. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, menos 2, menos 2 fica menos 2 mais 2, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. E para zerar esse termo aqui, a gente vai fazer a linha 2 menos a linha 4. Então, 0 menos 0, 0. Aí, 1 menos 1, 0. Menos 2 menos menos 2 dá 0. 0 menos 0, 0 menos 0. Ou seja, essa matriz aqui, ela está escalonada, tá? Mas não está ainda escalonada, reduzida por linhas,
que é quando eu faço a eliminação de Gauss-Jordan. Aqui seria só quando eu paro nessa matriz e volto para as variáveis e resolvo, eu teria aí, né, a resolução por eliminação gaussiana, se fosse só escalonada. Para ser por Gauss-Jordan, a gente precisa pegar os pivôs e zerar tanto embaixo quanto em cima. Nesse caso, a gente só tem 2 pivôs. Então, para zerar, agora, como zerou essas duas linhas, a gente vai pegar esse termo aqui, que seria o pivô, só que agora a gente vai zerar a parte de cima, tá? Que seria só isso. Se eu tivesse mais aqui, se eu tivesse 1, teria que zerar esses 2 termos. Se eu tivesse 1 aqui, teria que zerar esses 3 termos aqui. Então, esse é o nosso novo pivô. Então, a gente vai ter aí que a nova matriz, né? A linha 1 é onde a gente vai fazer a conta para zerar esse termo, tá? Para que manter o pivô igual a 1, a gente vai fazer a linha 1. Esse termo aqui a gente soma com esse para zerar, então a gente vai fazer a linha 1 mais a linha 2, tá? Então, 1 mais 0 fica 1, menos 1 com mais 1 fica 0, mais 2 com mais menos 2 dá 0, menos 1 com 0 fica menos 1, menos 1 com 0 fica menos 1. A segunda linha mantém 0, 1, menos 2, 0 e 0. A terceira mantém 0, 0, 0 e a quarta também 0, 0, 0, 0 e 0. Então, agora, né, que eu tenho os 2 pivôs e todos os termos da coluna estão zerados, eu tenho que estar escalonada, reduzida por linhas, tá? Que seria aí o que a gente tem, que é a eliminação de Gauss-Jordan. Então, agora a gente volta para as respectivas variáveis, né? Como a gente não permutou nada, aqui permanece sendo respectivo ao x, ao y, ao z, ao w e a constante, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, da primeira condição, a gente pode escrever que x, aí temos menos um w, isso tudo é igual a constante, que é igual a menos 1. Então, podemos deixar o x em função de w, ou seja, x é igual ao w, passa para lá positivo, menos 1. Da segunda equação aqui, a gente tem um y, aí a gente tem menos 2z, igual aí a constante aqui que é 0, tá? E a gente chega à condição que y é igual a 2z. Então, temos duas condições aí para a solução. Então, tomando aí a solução, né, como sendo. Então, como depende de W e depende de Z, a gente vai atribuir um valor aí, né, tanto para Z quanto para W. Então, eu posso adotar que W é igual a um S e posso adotar que Z é igual a uma variável T. Então, contanto que isso aqui é o que está sendo minha solução, a gente tem que o x vale, então, igual a w, que é S menos 1, tá? O w vale S, e temos que o y vai ser igual a 2 vezes z, ou seja, 2 vezes t. Então, esse é o conjunto solução aí do sistema por eliminação de Gauss-Jordan. Bom, eu espero que tenham gostado da solução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!